Quero vos mostrar aqui o significado do Salmos 23. O Salmo 23 é usado por seitas, por falsas religiões e até por falsos crentes, como meio de ensinar um evangelho corrompido e mentiroso que é o evangelho da prosperidade. E esse evangelho da prosperidade ele cai por terra apenas em um versículo, em 1 Coríntios 15:19, quando diz assim: se esperarmos de Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Só que eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre o Salmo 23, porque aí eu vou ter que mostrar mais versículos, ampliar mais o estudo para mostrar que o evangelho da prosperidade não pertence ao Senhor Deus. Não que eu sou contra a prosperidade, não. A prosperidade, meus amados, não é de você dar dinheiro para a igreja, não é de você fazer isso, aquilo. A prosperidade vem de quê? Primeiramente, do seu trabalho. Você não se envolver com cartão de crédito, não tomar dinheiro emprestado, comprar sempre à vista. Você ganha R$ 1.000, não gaste todo. Use somente para o que você precisa na sua casa e o que sobrar você guarda para ter uma emergência. Mas a pessoa ganha R$ 1.000 e gasta dois, usa cartão de crédito. O cartão de crédito não é seu, é da financeira. Então nós temos que aprender o que é prosperidade. Que aí eu teria que falar e mostrar na Bíblia, mas só que hoje eu vou falar somente do Salmo 23. Então, muita confusão acerca do Salmo 23. Essa confusão tem se pendurado por anos e anos no meio evangélico. Eu prefiro 1000 vezes ensinar a palavra de Deus para quem não conhece a palavra de Deus do que para um crente. Você diz, mas um crente não é uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que tem humildade? Não, infelizmente não. Infelizmente 99% dos que se dizem crentes, eles não têm humildade. Se você vai falar uma coisa da Bíblia, eles debatem e eles querem colocar a própria razão. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor Deus, desde que eu conheci a palavra do Senhor Deus, é que eu não coloco minhas razões nem minha interpretação da Bíblia. Eu coloco o que a Bíblia está dizendo, a forma que o Espírito do Senhor me dá a interpretação. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos lá. Salmos 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Esse aqui foi o Salmo de Davi. O livro de Salmos foi escrito por vários escritores. Salmos, na língua original, é isso aqui, ó. Terrilim. Aí, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Terrilim, ó. A letra Tave, aí vem as outras letras, tá vendo? Aqui é o Lamed, o Mem final, aqui é o Yud, né? Aqui já é em romano, né? Salmo 23. Terrilim, quer dizer Salmo 23. Vamos ler. O Senhor, como eu disse, Salmos não foi escrito só por Davi, foi escrito por outros também. Tem vários salmos. Davi compôs boa parte deles também, outros também compôs. E aqui a esse salmo diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês estão observando aqui? Eu fiz um pergaminho desses salmos para vocês entenderem melhor. Qual é o propósito desse salmo? O propósito desses salmos, meus amados, o propósito desses salmos aqui, dele, e o objetivo
é reconhecer o Senhor Deus como nosso supremo pastor, entender que este salmo é uma referência profética que se cumpriu no Senhor Jesus como nosso bom pastor, que está lá em João 10. Conscientizar que este salmo tem uma mensagem de conforto para os que estão profundamente entristecidos. Então, meus amados, se vocês observar a beleza e a magnitude desse Salmo 23, a beleza e a magnitude, meus amados, desse Salmo 23 é de encher os nossos olhos, a nossa alma. Porém, a má interpretação, como eu já falei anteriormente, por parte de muitas pessoas, tem infelizmente causado o desvio da verdadeira essência deste salmo para outras áreas da vida terrena, a saber, a teologia da prosperidade física e material. Como eu falei, meus amados, eu não sou contra nenhum cristão ser próspero, não. Não é pecado você ter uma casa, não é pecado você ser rico ou ser pobre, nada disso é pecado. O que é pecado é se o teu coração estiver no dinheiro, se o dinheiro for teu Senhor. O problema da teologia da prosperidade é que é uma teologia enganosa, que se baseia nas suas mentiras e suas doutrinas. Em confissão positiva, usando a fé com essas confissões, que o fiel alcança a benção. Afinal, o cristão tem poder? Ensinam que os cristãos, em vez de implorar, devem decretar. Eles falam assim, você tem que decretar a vitória, determinar, exigir, edificar, em nome do Senhor Jesus. Isso é mentira. Ninguém tem que exigir nada do Senhor Deus. O Senhor Deus faz como Ele quer, abençoa quem Ele quer e pronto. E a promessa bíblica refuta esse ensino maligno, falso, que é da teologia da prosperidade, essa má interpretação do Salmo 23. Se vocês lerem Zacarias 9:9, o Evangelho de João 16:33, 1 Coríntios 15:19, 2 Coríntios 8:9, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 10, 1 Pedro 4, versículo 16, vocês vão ver que contradiz todo o ensino da teologia da prosperidade. Eu vou aqui filmar para vocês os versículos. Zacarias 9:9, João 16:16, quando o Senhor Jesus veio pobrezinho, montado no jumento, filho de jumenta. Aqui disse que no mundo tereis aflições, né? Esse versículo 33. Mas o versículo, 1 Coríntios 19, diz que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos mais miseráveis todos os homens. 2 Coríntios 8:9, e fala que o Senhor Jesus veio pobrezinho, deixou toda a riqueza nos céus, para nós fôssemos ricos espirituais. E aqui vai falar sobre a ganância, o amor ao dinheiro. Então, meus amados, muito cuidado para não ser enganado com mentiras, com falsa modéstia. Tá cheio de gente mentirosa usando o nome de Deus. Tá cheio de gente querendo fama e sucesso com o nome de Deus. E o meu intuito é ensinar, mas não quero ensinar para quem é egoísta, soberbo, exaltado, não. Eu quero ensinar para quem quer aprender. Observe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, o Senhor é meu pastor. Vamos lá, o Senhor é meu pastor. Davi, com humildade, reconhece a grandeza do Senhor Deus e se coloca como ovelha do rebanho do Supremo Pastor. Olha que Davi era um rei. Davi foi pastor de ovelhas e depois se tornou rei de Israel, depois que ele venceu o gigante Golias. Mas mesmo assim ele se colocou com humildade no lugar de ovelha e tendo o Senhor Deus como Supremo Pastor da vida dele. Entendeu, meus amados? Você viu a humildade aí? Hoje em dia não existe. É raro você encontrar um crente humilde, é muito raro um crente que seja humilde de verdade. A maioria, se vê um estudo desse, já vai debater, vai dizer, não, mas assim, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque não tem humildade no coração, porque não ama a Deus de verdade. Eles amam a própria barriga, o próprio ventre. Mas Davi não, Davi mostrou humildade. O Senhor é o meu pastor. Ele se colocou, aleluia, como ovelha. É isso que Deus quer. Então observe, aí diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele disse nada me faltará, ele está dizendo o quê? Que não vai me faltar lutas, tribulações, não vai me faltar angústia, não vai me faltar decepção, nada nesse mundo vai me faltar. Mas também não vai me faltar alegria, não vai me faltar vitória. Pode ver que aqui, em João, João capítulo 16, versículo 33, diz assim,
que no mundo tereis aflições. Ó, tá vendo aí? O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele não prometeu mar de rosa. Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas aqui Davi está mostrando, nada me faltará o quê? Porque está dizendo que está falando de provisão do Senhor em nossas vidas. Pois nada nos faltará. Não vai nos faltar aflições. Salmos 34, 19, João 16, 33, Salmos 119, versículo 67 e o versículo 71, Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, Evangelho de João 16, 33, como eu falei, 17, 13 também, o capítulo 17, 13 ao 17, aí ó, e, tá vendo aí ó, estou filmando os versículos para vocês depois estar pausando o vídeo e vendo, viu? Nada me faltará, nada, nada, nada. Não vai me faltar aflições, perseguição, 2 Timóteo 3,12, 1 Pedro 4,12 ao versículo 19 e 2 Timóteo capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9, ó. Não vai me faltar perseguição. Nada me faltará, não me faltará aflição, não vai me faltar perseguição, mas também nunca nos faltará provisão do Senhor Deus em nossas vidas. O Senhor não deixará o justo mendigar o pão. Salmos 37, 25 e Filipenses 4, 19. Deus é conosco, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, e Evangelho de na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jeová Jiré, que quer dizer, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Então, meus amados, vamos para a próxima aqui, ó. Né? Nada me faltará, não é isso? Agora nós vamos para o versículo 2. Versículo 2, vamos ler. O versículo 2 diz assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Tá vendo aí, ó? Deitar-me faz em verdes pastos. Isto é descansar, é descanso, conforto e tranquilidade ao deitar para dormir, pois o que quer dizer com isso? Que o Senhor Deus nos faz habitar em segurança. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Isto é outorgada, ou seja, a palavra outorgada quer dizer concedida pela presença divina. Salmos, capítulo 3, versículo 5. E também nós vamos ler também Provérbios 3:24, né? Medite na sua casa. Isaías capítulo 40, versículo 11. Agora vamos lá. Guia mansamente as águas tranquilas. Isto é serenidade e também águas das fontes da salvação. Isaías 12, versículo 3. Água purificadora, água pura, Ezequiel 36, 25. E rios de água viva da salvação, meus amados. Essa água viva está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14, e o capítulo 7 e o versículo 38. Fontes das águas vivas, Apocalipse 7, 17. São águas de descanso. O Senhor Jeová, o Senhor Deus, o Eu Sou, o Shalom, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes 6:24. Pois confiamos e deixamos o Senhor Deus nos guiar, dando paz e tranquilidade. Vocês viram aí, ó? Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ó. Refrigera é o alívio, o descanso e o prazer. Consolo, restaura o vigor e faz voltar à vida. Então ele restaura a nossa alma. Isto significa que o Senhor Deus nos concede alívio, saúde e refrigério em nossa alma pela sua presença divina quando estamos em obediência a Ele. Atos 3:19. Aí, olha aqui. Guia-me pelas veredas da justiça. Olha aí, ó.
guia-me pela vereda da justiça. Tá vendo aí, ó? Pelas veredas da justiça. Então, quando diz guia-me pela vereda da justiça, isto significa direção. Isto significa direção. Vocês entenderam aqui, ó? Guia-me pela vereda da justiça. Isto significa direção divina em nossas vidas. Deus nos guia por vereda da justiça e caminho reto quando deixamos o Senhor tomar a direção de nossas vidas. Enquanto você quiser fazer a sua própria vontade, ser egoísta, soberbo, querer debater com os outros, contender, esqueça, você nunca vai estar na vereda da justiça. Então, pois as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os retos. Aí você quer ler, está em Salmos capítulo 25:10, ó. Tá vendo aí, ó? 25:10, Provérbios 26:7, Provérbios 7:15, Provérbios 4, Hebreus 4:12, o versículo 13, Provérbios 3:6. Você tá vendo aí? Isso aí eu gravei os versículos para ficar fácil para você depois de estar pausando o vídeo e lendo na Bíblia. Olha aí, olha o que está dizendo aqui nos Salmos, ó, aqui, ó. Por amor, ó, por amor. Aí ele diz assim, por amor do seu nome, ó. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Isto significa propósito. Davi tinha plena confiança em Deus e sabia que bom e reto é o Senhor que guia os mansos retamente, pois as veredas do Senhor são misericórdia para os que guardam a sua palavra e que Deus perdoa as nossas iniquidades por amor do seu nome. Aí os capítulos são esses daqui, ó. Salmos 25, 1 ao 11, Salmos 27, Salmo 101, Salmo 119, versículo 25 ao 71. Os caminhos do Senhor são amorosos e retos, por isso Davi desejava alívio para a sua alma e reconhecia o cansaço de tantas afrontas e aflições que passava, e chegou a ponto de dizer que já estava cansado de clamar. Salmo 69:3. Mas também entendeu que ser afligido foi bom para que ele aprendesse a andar fielmente guardando os estatutos do Senhor. Salmos 119, versículos 65 ao 72. Davi precisava de descanso, alívio e de andar em veredas retas. Assim pediu: refrigera a minha alma. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15:26. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Vereda de justiça é Jeová Tidsiqueno, o Senhor justiça nossa. Jeremias 33:16. Agora nós vamos aqui, ó. Ainda, né? Aqui nós vamos ler agora. Ainda que eu andasse pelo vale, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, tá vendo, ó? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isto é provação, aleluia. O salmista tinha o Senhor Deus como seu pastor e sabia que mesmo que ele andasse no vale de sombra e morte, o Senhor Deus era com ele, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Salmos 34:7 e Salmo 91. O vale de sobremorte, o vale nos fala de um lugar desprotegido onde é fácil ser uma vítima de emboscada. Sombra gera o medo mais primitivo do ser humano, pois nos fala de escuro, ou seja, falta luz, é um lugar frio, ausência do sol, impotência diante dos perigos, lugar que há morte. Portanto, podemos dizer que o vale de sombra e de morte é um lugar
poderoso, tenebroso, que produz medo, solidão, perturbação, depressão, né? Pode ver muitas pessoas deprimidas que estão com depressão justamente porque não tem essa proteção divina na vida delas. Vive através de tarja preta, não sei o que mais lá, tanto tipo de remédio forte. Sem proteção gera calafrios, imprevisibilidade e terror. Tanto literalmente como espiritualmente falando, né? A Bíblia nos dá referência desse vale. Está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Portas da morte, portas da sombra de morte. Jó 38, 17. Região e sombra da morte. Mateus 4, 16. Concluímos que Davi quis nos mostrar uma realidade que pode ocorrer na vida do cristão. Ou numa grande provação precisamos ser firmes diante de qualquer provação. Salmos 95, Salmos 27, Salmos 116, Daniel capítulo 6 e Hebreus capítulo 3. Agora vamos ler aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ó, veja só o que é que ele diz. Ó, não temerei mal algum. Aqui o salmista, meus amados, sabe que o Supremo Pastor, nosso Supremo Pastor, não dorme, pois o Senhor Deus protege os seus. A segurança daquele que se refugia no Senhor Deus. Salmos 34, versículo 7 e 8, Salmos 125, versículo 1, 2 e Salmos 121, Salmos 91, Daniel 3 e Daniel 6. Portanto, porque tu estás comigo. Olha o que ele diz. Ó, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui nos fala da fidelidade do Senhor Deus para conosco, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor Deus é leal e está conosco, ó, mesmo sendo infiel, porque nós somos falhos. Salmos 46, 10, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13, 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu estás comigo, Jeová chamar, ou samar, né, como alguns traduzem, ou seja, o Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Davi fala de disciplina. Olha aqui, ó, a tua vara e o teu cajado me consola, tá vendo aí, ó? Me consolam. Davi aqui está falando de disciplina, entendeu? Observe bem como ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Davi fala de disciplina e sabedoria. Para falar da disciplina do Senhor Deus, Davi, como pastor de ovelhas que ele foi, né? 1 Samuel 16, versículo 17 em diante, né? Apesar que é o capítulo todo do 1 Samuel 16 vai falar quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, mostra que o menor dele estava pastoreando as ovelhas. Então aqui, Davi está usando como uma simbologia duas ferramentas de forma literal, pois a vara e o cajado eram ferramentas do pastor para proteger e guiar as ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. Já o cajado, meus amados, era usado para erguer uma ovelha pelo corpo quando estava presa entre as pedras ou em outros obstáculos. Estas duas ferramentas eram símbolos do zelo amoroso do Senhor Deus para nos proteger 24 horas por dia, levando-nos à segurança de sua presença, meus amados. Por isso que ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tá vendo aí, coisa linda? Então, meus amados, Davi, ele foi pastor de ovelhas, né, como eu já falei, guiava as ovelhas de seu pai, né? Salmos, está lá em 1 Samuel capítulo 16 e 1 Samuel capítulo 17, né? Ele também foi rei de Judá, segundo Samuel capítulo 2, ele foi rei de Israel, 1 Samuel 16, 2 Samuel 5, mas se colocou
como ovelha ao reconhecer que o Senhor Deus era o seu pastor. Salmos 23:1, pois aceitou a plena liderança do Senhor como supremo pastor da sua vida. Tá vendo aí que coisa linda? Olha, sendo um exemplo de humildade. Pode ver que Davi pecava, cometia erros, mas ele reconhecia seus erros. Pois diante da honra, meus amados, vai a humildade. Provérbios 15:33. É coisa que muitos crentes não têm, humildade. Então, diante da honra, segue-se a humildade. Não só crente, né? Mas muita gente no mundo. Quando ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam, Davi quis dizer, meus amados, que a proteção do Senhor Deus é prazerosa, pois quando o Senhor usa um pregador sábio para nos corrigir, sentimos prazer em receber. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Porque o sábio nos corrige, meus amados, com inspiração divina das Escrituras. Uma pessoa sábia, quando ela vai corrigir, ela corrige com amor, com sabedoria, com humildade e firmeza ao transmitir o tema abordado pela direção do Espírito Santo, meus amados. Por tal razão, sentimos a presença do Senhor Deus quando um pregador sábio nos corrige. Quer dizer, poucos pregadores que eu sinto a presença de Deus. Pouquíssimo, é raro eu sentir a presença do Senhor de um pregador pregando, porque a maioria não prega com humildade, não prega porque o Senhor não está sendo porta-voz de Deus. Ele tá querendo impor suas próprias razões e se exaltar para dizer que ele sabe pregar, porque ele conhece, porque ele faz o quê. Aí, evangelizando, não sei o que, mas lá ele inventa um monte de coisa com egoísmo. Mas o pregador verdadeiro do Senhor, que tem sabedoria do Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele está falando, a gente sente a presença de Deus. Quando ele está direcionado pelo Espírito Santo, meus amados. Assim também, meus amados, Davi reconheceu, né, que a correção de Deus, né, ele aceitou a correção de Deus. Por quê? Porque o seu coração era conforme o coração do Senhor Deus. Está em Atos, capítulo 3, versículo 22. 1 Samuel 13:14. Então, quando o Senhor Deus está repreendendo, é porque ele nos ama. Jó, capítulo 5, versículo 17. Salmos 32. Provérbios 1:23, Provérbios 3:5-13, Provérbios 12:1, Provérbios capítulo 15, versículo 31-33, Provérbios capítulo 27, versículo 5, Eclesiastes capítulo 7, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, Hebreus capítulo 12, versículo 5-11. Agora vamos lá para o próximo agora, o versículo 5 agora. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tá vendo aí, ó? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso quer dizer Jeová Nissim. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17:15. Está dizendo o quê? Que o Senhor é minha bandeira. Aqui Davi fala de esperança. Aqui, observe que aqui Davi fala de esperança divina de muitas perseguições e afrontas que ele sofria, pois o Senhor era a sua vitória, e seus inimigos teriam que contemplar quando este dia chegasse. Com a vitória, o nosso coração alegre tem um banquete contínuo. Provérbios capítulo 15, versículo 15. Agora vamos lá. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo quer dizer Jeová Mekadesh, que significa o quê? O Senhor que santifica. Levítico capítulo 20, versículo 8, nos textos originais. Isto nos fala de consagração e santidade. O óleo aqui representa a unção do Senhor Deus em nossas vidas. Então, meus amados, sendo
Sendo o Senhor que nos santifica, nos ungiu, como afirmou o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22, este óleo também, a unção divina que nos ensina todas as coisas. Ou seja, esse óleo é a unção divina que nos ensina todas as coisas. Epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 20 ao 29. Agora vamos lá, continuar no Terrelim 23:5, Salmos 23:5. O meu cálice transborda. Você viu aqui, ó, o meu cálice, ó. Nós lemos aqui, prepara numa mesa perante a presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tá vendo aí, ó? O meu cálice transborda. Aqui, Salmos 3:5, né? O meu cálice transborda. O que quer dizer com isso, meus amados? Aqui Davi fala da abundância da consagração divina em nossas vidas. Símbolo de alegria. Aleluia. O cálice transbordando é o símbolo de alegria através da unção divina. Neste caso, meus amados, podemos dizer que é a plenitude espiritual que santifica, aleluia, as mais profundas necessidades. Isto é, meus amados, plenitude de alegria, Salmos, capítulo 23, versículo 5, a alegria permanente e completa, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, plenitude da bênção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Romanos 15, 29, plenitude do Senhor Deus, Efésios, capítulo 3, versículo 19, a paz permanente que o Senhor Jesus nos dá, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que nos consola, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, a alegria do Espírito Santo, Atos, capítulo 13, versículo 32. Aleluia. Agora nós vamos, aleluia. Olha, sentindo a presença de Deus é coisa maravilhosa. Agora vamos para o versículo 6, ó. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que coisa linda. Vocês entenderam o que está dizendo aqui? Quando fala assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, está dizendo o quê? Está dizendo que quando nós aceitamos o Senhor como o supremo pastor de nossas vidas, a bondade e a misericórdia do Senhor, meus amados, permanece conosco por todos os dias de nossas vidas, meus amados. Isto é bênção e lealdade do Senhor Deus para conosco. Isso descreve o seu grande amor por todos nós, pois o Senhor Deus é maravilhoso, abençoador. Isso você vai ver essas referências, o contexto em Salmos capítulo 119, versículo 68, na 1:7, Romanos 2:4. E é aqui